Fala, Montinker! Estamos começando mais um Montincast. O convidado para lá de especial de hoje, Daniel Farjon. E o Daniel, com esse nome chique, está vindo, né, sem definição, porque está num processo de evolução, assim. Ele vai explicar melhor para a gente. Daniel, conta um pouquinho para a gente o que está mudando na sua vida, nesse rumo todo aí, dessa evolução que está chegando. Rapaz, as coisas estão mudando muito rápido. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E deixa eu fazer uma apresentação rápida, então. Eu comecei na época da fotografia ainda analógica. Tem um tempinho, tem um pouquinho. E aí, logo depois, veio a grande revolução da fotografia digital. Fotografia digital, sensores, a minha primeira câmera tinha 3 megapixels, uau, todo mundo fissurado com a nova tecnologia, algumas pessoas relutantes, vou entrar, não vou entrar, esse negócio não pode ser legal, etc, etc. Como toda mudança de paradigma, né? Enfim, eu entrei assim como o mundo todo entrou logo depois, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, mas todo mundo adotou. Então, comecei a me desenvolver no mundo da fotografia digital, virei fotógrafo profissional, aprendi a fazer foto de um monte de coisas diferentes, fotografia 360 graus, tour virtual, fotografia 3D, fiz a primeira foto 3D do carnaval, da história do carnaval do Rio. Enfim, tem um monte de coisa que eu posso falar aqui, se for interessante para você. E na sequência, comecei a sentir que a fotografia, claro, né, os smartphones começaram a aparecer, começou a nova revolução, agora todo mundo com câmera no bolso, as câmeras ficando cada vez melhores, enfim, mais acessível para todo mundo. Legal. Só que ainda assim você precisa ter um olhar fotográfico, você precisa, né, desenvolver o seu olhar para conseguir fazer aquela foto, e aí começou a vir a tal da inteligência artificial. Não na minha vida. Na verdade, eu migrei um pouquinho antes para a parte de programação, simulação de fotografia no computador, já como se fosse jogo, uma Unreal Engine, Unity, para quem conhece, sabe o que eu estou falando. E eu comecei a desenvolver um simulador de fotografia nessas plataformas, e cá estamos hoje com a tal revolução da inteligência artificial. Todo mundo fala de ChatGPT, e muita gente já fala de Midjourney, por exemplo, porque é o que está mais, digamos assim, mais próximo de você não conseguir identificar se é uma foto de verdade ou não. Na verdade, esse fundo que está aqui atrás não é uma foto, ela foi criada, esse fundo foi criado com inteligência artificial. E é isso. Então, peguei toda essa mudança aí e eu estou sempre aberto a mudanças, né? Ao que o mundo tem a oferecer de novo. Eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei de novidades, inovações, então agora não vai ser diferente. Então, por isso que estamos aqui hoje. Bom, você falou muita coisa já, peraí que eu tô perdido. Vamos lá. Eu te conheci pelo seu canal do YouTube. Certo. Né, o canal da foto. Quando que ele surgiu nessa história toda? O canal da foto surgiu em 2013. 2013 ainda estava começando o boom do YouTube. Tinha muito pouca gente, tinha muito pouco canal de fotografia no mundo, né? Tinha muito mais na gringa do que no Brasil. Tinha, sei lá, 2 no Brasil, 3, não sei. Tinha muito pouco canal com, digamos assim, com um certo expoente, né? Com um certo número expressivo de inscritos e etc. Então eu resolvi começar o meu canal, mas na verdade não foi eu vou começar um canal no YouTube para ver o que vai dar. Na verdade, eu criei uma escola de fotografia chamada Canal da Foto, meio que por conta do YouTube, na época, e essa escola usou o YouTube como ferramenta para se autodivulgar, ou seja, eu dava dicas de fotografia, batia papo com o pessoal, ajudava a galera e tal, e essas pessoas ficavam conhecendo o meu trabalho, conhecendo a minha escola, conhecendo os meus cursos, e assim uma coisa foi se ajudando. Bacana, a outra. Bacana. Vamos lá. Você falou de fotografia 360. Certo. Como que foi que começou isso? Tá. Em 2000 deixa eu ver se minha memória me ajuda.
Em 2018... Não, 18 está muito bem. 2008. Não contem com a minha boa memória. Em 2008, eu migrei da produção musical, mixagem de áudio, que era uma outra área de meu interesse. Minha vida inteira eu produzi música, desde adolescente, desde molequinho eu criava música e tal. Escrevi um livro na área, escrevia para revistas, mas eu vi que o mercado já estava meio capenga, a galera começando a cobrar os preços muito lá embaixo, galera boa. Eu falei, cara, como é que eu vou sobreviver com isso daqui? Eu falei, beleza, vamos pensar estrategicamente, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu já tinha conhecimento de fotografia. Falei, ok, o que eu posso fazer com a fotografia que não seja mais do mesmo, que não seja mais um fotógrafo de casamento, mais um fotógrafo de qualquer coisa que todo mundo já esteja fazendo. Aí, então, eu lembrei que tinha a fotografia 360 graus, que há muito tempo atrás eu tinha entrado em contato com ela, mas era ainda assim muito incipiente, sabe? A internet não estava muito desenvolvida, as câmeras não estavam desenvolvidas. Então, como é que está esse negócio agora? Isso lá em 2008, né? E aí eu vi que já estava assim, bem mais interessante, estava para ter uma experiência de navegar pelos espaços muito mais legal e tal. E aí eu migrei. Aí eu comecei a minha empresa, a XYZ360, que é justamente por causa disso, de XYZ são os eixos no mundo 3D, 360, 360 graus, porque era o meu carro-chefe na época. Então, assim começou o meu universo da parte imersiva, né, da fotografia. Bacana demais. E essa foto 3D do carnaval aí? Então, eu comecei a empresa com fotografia 360 graus. Claro que eu não ia ficar para todo sempre com fotografia 360 graus, porque tudo que é uma grande novidade hoje vai acabando com o tempo. A nova hype, né, a nova coisa legal que estava surgindo na época, logo depois da 360, foram as TVs 3D, né? Vocês se lembram aí de cinema 3D, Avatar e etc. Então, eu comecei a produzir foto e vídeo em 3D, aprender a fazer isso. Então, eu preparei o meu próprio equipamento para juntar duas câmeras, porque o equipamento oficial, né, o real, era muito caro, tipo, mais de $5.000 ou $10.000. Eu falei, não tenho esse dinheiro, como é que eu faço? E aí tinha que importar, ia pagar mais 60% de imposto, enfim. Aí eu criei as minhas coisas, então eu criei as minhas próprias soluções para fazer vídeo em 3D e foto em 3D. Foi então que eu fui convidado para fazer esse trabalho lá na Sapucaí, para fazer tanto o tour em 360 graus como as fotos em 3D. E fiz também, por exemplo, o primeiro catálogo de moda em 3D do Brasil. Então, assim, é porque eu comecei a fazer coisas que começaram a trazer mais clientes e tal. Então, essa é uma das vantagens de estar sempre na vanguarda. Fala. Como funciona esse mecanismo do 3D? São duas câmeras que você pega dois ângulos, aí ele faz tipo esse jogo de imagem assim? Exato. 3D nada mais é do que simular a nossa visão. Nós temos dois olhos separados a uma certa distância, cada um tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente pega duas câmeras e tenta simular isso. Quanto mais afastado, maior vai ser um determinado efeito na tua cabeça. Se afastar demais, fica tudo muito ruim. Se grudar demais, você não percebe 3D. Se a coisa estiver muito perto, você vê mais 3D. Se a coisa estiver muito longe, você não percebe muito, aí você tem que afastar mais. Então, assim, tem um monte de coisa técnica envolvida, mas basicamente o conceito é simular a visão humana. Isso é bacana demais, né? Quando lançou no cinema foi sensação. O Avatar foi tipo assim, o ápice, né? Mas eu lembro que mais me marcou do 3D, quando eu vi, foi um filme do Piratas do Caribe. O Jack Sparrow pega a espada e tchuc! Aí eu fiz assim no filme, assim. Foi na época, assim. Começaram a aparecer shows em 3D, YouTube em 3D, foi muito legal. E quem você falou agora meio que sumiu, né? Muito difícil ver um 3D assim hoje. Tem um filme ou outro, mas não é mais aquele negócio de ficar 3D, não. Tem que colocar o óculos, que chato, sabe? Já ficou. Exato. O novo 3D agora, na verdade, a nova revolução é a realidade virtual. Exato. Só que você ainda tem que botar o óculos. Esse aqui é o negócio. Mas já muito mais avançado, né? É o que a gente via nos filmes antigos. Você realmente colocar o óculos e estar no outro ambiente, né? A gente vê muito esse filme antigo, já se falava-se disso, né? Hoje já chegou.
E eu também estou passeando pela realidade virtual com os projetos, né? Bom demais. Mostra um pouco do seu trabalho pra gente, pô. Posso colocar tua tela aqui? Pode, claro. Então, o que estamos vendo agora é uma pincelada rápida do meu portfólio, de algumas coisas que eu tenho no meu site, que eu preparei para mostrar para vocês. Então, normalmente, como é que eu, até falando de fotógrafo para fotógrafo, normalmente, como é que eu fazia para chamar a atenção de cliente? Eu produzo um trabalho autoral, o cliente curte porque eu botei a minha visão na história e aí me convida para fazer um trabalho pago com aquela minha linguagem. Então, por exemplo, esse senhorzinho que está aqui na parte de baixo, pela textura que eu coloquei na pele dele, um cliente de uma agência viu essa imagem e falou assim: Daniel, eu quero que você faça uma propaganda para mim, né, uma peça de propaganda com esse tipo de textura de pele. Entendeu? Assim como a mulher e por aí vai. Muito bonito. Então, isso aqui foi a capa da revista Comer e Beber, que era, não lembro exatamente que ano foi, talvez 2012, 2013, não contem com a minha boa memória. Qual que foi a capa? Essa daqui com a taça, porque eu criei uma série chamada Gravidade Zero, eu dei esse nome criativo, e aí eram coisas flutuando, era frutas flutuando, etc. Então, na verdade, eu estava experimentando equipamentos novos de estúdio. Eu falei, o que eu posso fazer para experimentar essa luz nova? Aí eu criei essa série. O pessoal da Editora Globo, né, da revista, viu essa série, que tinha a ver com comida. Eles pediram para os fotógrafos de lá fazerem algo parecido, eles não sabiam como fazer, eles tiveram que me contratar. Entendi, então, foi mais ou menos isso que surgiu essa ideia aí. Então, essa aqui é uma pincelada rápida das revistas e material. Essa foi a tal da foto que eu falei, né, da Veja Rio, da Comer e Beber. Aqui, ó, 2012/2013, que está escondidinho aqui. Essa aqui foi a notícia sobre o Carnaval em 3D. Algumas capas aqui, o Gravidade Zero, que foi capa de revistas especializadas na área da fotografia panorâmica, quando já estava aquela história começando o boom da fotografia 360 graus, tudo virtual. Eu fiz essa série de planetinhas, né, de Little Planets. Esses planetinhas ficaram um sucesso, né? Até hoje eu vejo muita arte assim, o pessoal do Photoshop fazendo os planetinhas. Exato. No Photoshop é bem ruinzinho, né? Tem formas melhores de se produzir, que foi o que eu usei na época. Eu fiz exposição no metrô do Rio, com esse tema, com o tema de preservação do meio ambiente, porque você está transformando, né, a sua rua, o seu bairro, num planetinha, então vamos cuidar do que é nosso, enfim. E aqui outros artigos que eu produzi ao longo do tempo. Também com relação à iluminação, foto 360 aqui na construção do Maracanã e por aí vai. Como vocês já sabem, então, eu criei esse canal da foto, foi em 2013. Então, hoje ele está com 111 mil inscritos. O meu primeiro vídeo está mais ou menos aqui, ó, 935 mil visualizações há 9 anos. E quem quiser só curiosidade, temos aqui tem o meu site, danielfarjon.com. Vocês podem ver meu portfólio, as coisas novas do Midjourney e por aí vai. A gente vai falar ainda sobre isso, eu imagino. Bom, isso aqui, como vocês já puderam ver no fundo, né, é uma imagem que não é uma foto feita por um fotógrafo, é uma imagem feita por inteligência artificial. Então, quando a gente fala em criar imagem para produtos, criar pôsteres, etc., a gente abre um leque de opções ridiculamente enorme. Por quê? Porque você chega lá no computador, digita, eu quero uma cena de praia do pôr do sol, assim assado, ou uma praia de não sei onde, lá de Sydney. E aí você escreve o que você quer, tá claro, tem que saber como escrever para pegar o resultado mais próximo do que você imagina. E toda aquela história de, tipo, você fotografa com a sua bagagem, etc., agora a inteligência artificial te entrega. Então você, ao invés de sair... Claro, não estou dizendo que isso tira o prazer de você fotografar, mas é um prazer diferente.
Você pensa na cena e a cena aparece para você, ao invés de você pegar o carro, viajar, sair, esperar o momento certo, daquele pôr do sol, estar na posição certa. São tantas variáveis que podem dar errado que, de repente, você pensa, pô, peraí, eu posso chegar lá na inteligência artificial agora e pedir para ter a imagem que eu quero. Então, essa é a nova revolução que está acontecendo, né? Essa foto parece foto, né? Você não consegue nem falar que é uma imagem. Essa foto tá sensacional. Exato, exato. Essa é uma outra foto feita por inteligência artificial. Quem é que vai dizer? Não dá para dizer mais. Isso seria o quê? Como se tivesse... Como assim? Não é a África por causa dos morros e tudo mais, mas... Essa aqui não foi um pedido específico de nenhum lugar. Foi um pedido assim, olha, eu quero uma árvore solitária no meio de um campo aberto, com montanhas ao fundo e uma estradinha que leve até esse fundo. E foi isso essa foi uma das alternativas que a inteligência artificial me deu. Agora, imagina pegar isso, fazer um upscale, porque a resolução ainda não é das melhores, por exemplo, 1500 por mais ou menos 1000 pixels. Aí você pega isso, faz upscale usando também inteligência artificial. Por exemplo, eu uso... Pode falar a empresa aqui? Pode falar. Pode? Eu uso, por exemplo, o Gigapixel AI, que me dá, pelo menos na minha experiência, a melhor ampliação. Claro que nada é perfeito nesse mundo. Tem coisas que não ficam legais, tem coisas que ficam absurdamente incríveis. Então, a gente pega a imagem que vem, por exemplo, da inteligência artificial, amplia, ou até mesmo da sua câmera como fotógrafo. Digamos que você fotografou com uma câmera de 18 megapixels e você quer uma imagem enorme para imprimir, com 300 dpi, etc. Usa a inteligência artificial também para fazer o upscaling e faz a impressão do seu pôster e do que mais você quiser com o Print on Demand. Aqui é um exemplo do que pode ser feito com a inteligência artificial, que não é apenas fotografia. Então, eu pedi essa imagem aqui da esquerda e coloquei aqui rapidinho para vocês verem o que pode ser feito, como exemplo, uma camisa, uma estampa de camisa, escrevi rapidinho Mother Nature, Mãe Natureza, e, enfim, o quão rápido você pode ser. Simplesmente você cria produtos, tipo, em minutos, ao invés de horas de você ter que sair, fotografar, editar, ir para o Photoshop, recortar, etc, etc. Tá aí, prontinho para você em questão de, talvez, até segundos. Indo um pouco além aqui também poderia ser um exemplo de pôster, por exemplo. Então você pode, para a galera de concept art, que quer fazer arte para jogos, etc. Então, ao invés de você, antes de criar o seu cenário 3D, você pede para a inteligência artificial a visão dela daquilo que você tinha na sua cabeça. Então, esse foi um resultado. Pode ser impresso também, pode ser ampliado, impresso, ou só servir de inspiração para você. A inteligência artificial não cria só imagens. Essa foto é uma foto real. Então, você, fotógrafo, pode pegar uma foto real, pedir para a inteligência artificial fazer um fundo para você, que foi esse fundo que eu fiz aqui, que é essa imagem que está aqui no meio. E aí com o seu conhecimento de Photoshop, por exemplo, você pode juntar as duas coisas. Então, ao invés de você depender de banco de imagem, etc., você pode criar o seu próprio acervo de fundos fotográficos e usar nas suas próprias composições. A inteligência artificial também vai servir para a galera do Print on Demand para fazer mockup. Então, esse foi um mockup gerado também pelo Midjourney, e eu peguei uma das imagens que eu criei, no caso esses passarinhos e tal, no estilo meio Angry Birds, com tema Dia dos Namorados, e pedi para criar essa cena com um quadro vazio na parede e tal. Claro, depois eu cheguei no Photoshop, coloquei a imagem que eu queria, e você tem um mockup para apresentar os seus produtos, por exemplo. A criatividade não tem limites aqui, porque, por exemplo, eu vou pedir para a inteligência artificial fazer um raio-x de um copo de leite. Tipo, por que você vai ter acesso a um raio-x? Não vai, né? Então... Eu ia falar um espectro, né? Foi um espectro ali. Aqui a gente vai para o lado que eu adoro, que são pets, cachorro. Eu amo cachorro, então também aqui você pode pedir para a inteligência artificial fazer pôsteres para você, ou estampas de camisa.
Você pode recortar, não recortar, aí você depende. Então você pode, por exemplo, eu quero uma foto de cachorro no estilo, aí você pega um fotógrafo famoso de cachorro, por exemplo. Ou então eu quero uma foto de cachorro bonitinho no estilo Annie Guedes. A Annie Guedes não fotografa cachorro, mas a inteligência artificial faz o cachorrinho fofinho com o tema da Annie Guedes, como se fosse aquela preparação toda que ela faz. Então, assim, abre muitas portas para a gente. Aqui é o quão, né, criativo você pode ser na hora de você pedir alguma coisa. Eu falei, ó, quero uma cena aí da Ipanema, no Rio de Janeiro, me bota aí um tsunami que eu quero ver qual vai ser. E é isso aí foi o que a inteligência artificial me respondeu. Valeu. Então, basicamente é isso. Eu acabei terminando com o tsunami, o que não é muito legal, mas talvez seja uma mensagem do tipo, esse é o tsunami que vem aí com a inteligência artificial, né? Essa mudança que vem aí pra gente. Que não, muito da hora, muito da hora. Se a gente não entrar nessa, eu acho que a gente fica para trás. E me diz o seguinte, quando você vai criar esse processo, né, de você fazer esse desenvolvimento, né, até chegar... Quais são as etapas e quais são os softwares que você usa mesmo? Assim? A ideia é justamente para que os lojistas assistam isso daqui e consigam reproduzir em casa, né? Certo. Qual é o seu processo criativo, digamos? Você quer produzir uma estampa. O que você ia fazer hoje para produzir uma estampa? Qual seria o caminho mais rápido que você usaria hoje? Beleza. Todo o seu conhecimento. O caminho mais rápido, sem dúvida, é Midjourney. Ou, se você for um pouquinho mais geek, aí você vai para um Stable Diffusion, mas aí depende do que você quer. Daniel, eu optei pelo Midjourney, eu me tornei especialista em Midjourney. Eu já gerei mais de 8.000 imagens dentro do Midjourney. Então, assim, eu já sei como ter o resultado que está na minha cabeça, mais rápido. Não é uma coisa assim direta, objetiva, mas também não é você colocar a luz para iluminar uma cena que você vai fotografar. Você testa, faz uma foto, muda a luz, faz de novo, muda a luz. Então, assim, é mais rápido hoje você conseguir o resultado que você quer com a inteligência artificial do que pegar sua câmera, iluminar, criar todo o cenário, props, pessoas, modelos, maquiagem, etc., e fazer a foto que você precisa. Então, se eu fosse criar hoje uma estampa, e eu faço isso, eu vou para o Midjourney, eu peço o prompt lá do jeito que eu quero, seja uma ilustração, uma foto, seja o que for. Dependendo do conceito da minha estampa, eu posso usar ela como ela vem para mim, ou eu posso usar ela recortando, por exemplo. Aí eu uso... Ou você pode usar, por exemplo, sites que fazem remoção de fundo instantâneo para você. Às vezes funciona muito bem, você não precisa ter conhecimento de Photoshop para isso. O Affinity Design. Eu uso o Affinity hoje em dia. Então, eu vou para o Photoshop ou para o Affinity, tiro o fundo se assim precisar, e dali eu tenho uma peça já recortada para colocar com fundo transparente e fazer a impressão do jeito que eu quiser. Coloco texto, não coloca texto, a sua opção. Eu já prefiro, se for um texto, eu já coloco direto da imagem, para não depender da ferramenta do serviço de print on demand para adicionar o texto. Eu tenho a minha fonte, o jeito que eu gosto, com o efeito que eu curto, eu vou lá, coloco e gero a minha imagem. Vou no Midjourney, dependendo do que eu estou criando, eu crio mockup também. Então, por exemplo, mockup de camisa, eu não posso usar o Midjourney porque o Midjourney vai criar uma camisa talvez parecida, mas não a mesma que você está vendendo. E aí, camisa parecida não funciona. Você tem que mostrar com a camisa que você está vendendo. E se você criar, por exemplo, uma pessoa no mockup, tipo assim, eu tenho uma loja de mitologia viking, que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, pegar um personagem histórico tipo o Ragnar Lothbrok, colocar ele no meio de Kattegat, né, lá na Noruega, com a camiseta toda preta lisa. Aí eu vou lá e aplico a minha estampa. Você pode, mas qual camisa é essa? Como é que é a gola dessa camisa? Como é que é o corte? Então, dependendo do que você está oferecendo, pode ser que você consiga uma coisa muito parecida com o produto que você está vendendo de verdade. Sim, sim. Mas se essa camisa vem com uma gola mais aberta e o produto de verdade está uma gola mais fechada, não vai funcionar para você vender. Porque
o produto chega na casa do cliente e fala assim, poxa, mas eu achei que a gola era mais aberta, agora a minha gola está apertadinha no pescoço. Não era isso, não foi isso que eu pedi. Então, assim, essas são as pegadinhas. Tem que ter os cuidados, né? Do assim. Ou gera várias vezes até chegar num resultado que fique muito mais próximo do que você está vendendo de verdade. Bacana. E assim como você faz camisa, você faz pôsteres, etc. Você cria ambientes para colocar isso. Ou coloca uma pessoa, como você pediu, em qualquer outro cenário que você bem desejar. Ou só um recorte da pessoa com fundo branco e por aí vai. Cada um escolhe o que quer. Muito maneiro. Eu vi no seu Instagram que você fez até foto de comida. Exato. Mostra isso pra gente, pelo amor de Deus, que eu vi lá, muito sensacional. Ai, ó, tá bonito. Hã? Tá bonito. Tá bonito? Tá ótimo. Tá. Então, deixa eu mostrar assim. Tá? Assim fica ruim? Não, tá bom também. Tá. Em geral. Aqui, tudo que a gente está vendo aqui, com exceção dessa daqui, que foi o negócio lá do simulador, foi criado com inteligência artificial. Sim. Então, aqui foi o exemplo que eu falei da Annie Guedes, por exemplo, que é o cachorrinho bonitinho, com estilo Annie Guedes. Uhum. Mas, indo direto para a sua pergunta, que é comida, temos aqui um belo de um bife. Olha isso, cara. A textura, sabe, da cara, é muito bizarro isso. Você não tem como dizer que isso aqui não é uma batata de uma franquia famosa. Não tem. Olha isso, Outback purinho. Exato. Não, eu cheguei, eu vou tentar, com a descrição, pedir a batata do Outback, para ver o que eu recebo. E aí, esse é o resultado. E essa aqui foi muito perfeito. Olha um isso. Atum com uma camadinha de pistache. Olha isso. Foi meu pedido. A gordurinha ali embaixo, ali assim, ó. Eu faço muita foto de cardápio. Foto de cardápio. Nossa, fiz muita foto, muitos restaurantes. Então, assim, fico imaginando hoje, o que você tem no seu prato? Deixa eu ver. Pronto, o catálogo tá feito. Quanto? R$5.000. Não é? Pessoal que vai fazer blog, tem blog de comida, Instagram de comida. Não é? Olha só. É o limite. Realmente não tem limite aqui. Nossa, que bonito. E assim, você pega, cada vez que você gera uma imagem no Midjourney, você recebe 4 variações. Sim. E às vezes as 4 são maravilhosas. E você fica assim, qual que tá mais apetitosa? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um carrossel. Mas não se enganem, Midjourney não é perfeito. Às vezes você precisa ficar pedindo um monte de coisa, um monte de vezes, ficar alterando para você chegar no resultado que você quer. Principalmente quando a gente está falando de pessoas, por exemplo. Sim. Então, assim, pessoas, às vezes você tem problema com as mãos. Antigamente era muito comum as mãos aparecerem lá com 6 dedos, dedo deformado e por aí vai. Hoje em dia está melhor, eles lançaram a versão 5, a versão 5 alfa. Hoje eles estão lançando a versão 5, sei lá, B ou beta, não sei. Então ainda não deu nem para entender o que aconteceu de diferente, eu não tive tempo de testar, mas certamente eles já estão fazendo coisas muito mais realistas, muito mais, digamos assim, você pede e você recebe aquilo que você queria, sem essas bizarrices como as mãos deformadas, ou com menos, pelo menos. Essas aqui foram geradas na versão 4. Não a comida foi a versão 5. A versão 4, por exemplo, esse cachorro aqui, isso aqui já foi feito upscale e as patas são muito ruins. Pata, nariz, na versão 4 vinha cheio de defeito, cachorro também vinha com um monte de dedinhos, assim. Aí nessas aqui eu fiz um Photoshopzinho, né, fiz uma pós-produção. Tipo, a pata estava na frente da madeira, mas ele estava atrás da madeira. Então, assim, umas coisas que não faziam muito sentido e eu fui lá e corrigi. Então, assim, é bom ter o seu conhecimento de fotografia, o seu conhecimento de pós-produção, juntando com o que você consegue hoje com a inteligência artificial. Muito top. E, por exemplo, você consegue também, falando do negócio do 3D que a gente tinha falado lá atrás, hoje em dia é possíbel você... Bom, ficou muito famosa
com o Facebook, aquela foto que você dá uma movimentada assim, e aí parece que está em 3D, né? Isso Sim. veio muito com o iPhone veio com esse sensor, LiDAR sensor, que é tipo um sensor 3D e consegue mapear e entender onde é que você está, e você consegue ver isso na imagem. Esse sensor cria uma coisa chamada Depth Map, que é um sensor, um mapa de profundidade. E isso é possível hoje, você pegar uma imagem, uma foto sua normal de uma câmera ou uma foto gerada com inteligência artificial, e você consegue criar esse Depth Map, mesmo que não tenha sido fotografado com um iPhone. Então você consegue gerar essa sensação de 3D em movimento com a inteligência artificial. Então, são outros caminhos que a gente consegue chegar com a inteligência artificial. São muitas... Por exemplo, recentemente eu gravei um vídeo no canal que é sobre como você pega o Midjourney, cria uma textura. Aí não estou falando de padrões repetitivos que você pode imprimir, que também seria o caso aqui, no caso, né? O Midjourney, com a versão 5, trouxe isso de volta. Então, a galera que quer imprimir coisas com padrões, padrão de tecido, etc., você consegue usar o Midjourney para isso. Existe uma forma disso, vai lá no meu canal. Mas o mais legal é que você também consegue pegar isso, transformar em 3D e fazer uma extrusão da textura lá. Então você tem, a partir de uma imagem criada com inteligência artificial, você não precisa ir para a rua fotografar tijolo, etc., depois chegar no computador e ficar perdido porque você não tem tridimensionalidade nisso. Você usa a inteligência artificial, você usa outros softwares e você consegue simular que aquele tijolo é de verdade num ambiente 3D, por exemplo. Então, a gente está vendo uma revolução aí. Daqui a pouco vai vir texto para 3D. Você não faz nem mais a imagem direito. Você vai falar, me cria um ambiente 3D aí de um sei lá o quê. Aí você tá bem servido. Eu fico imaginando daqui a pouco, né? Que vai ser muito assim, né? Bate o medo como... Eu trabalho com designer também, né? Photoshop, essas coisas todas, fotografia, da gente perder muito no nosso mercado para isso. Mas o que a gente consegue ver é justamente o que você falou. A gente pegar toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento, para saber utilizar a ferramenta e trazer os melhores resultados para a gente. Hoje a gente tem vantagem. Amanhã eu já não sei. Por quê? Por quê? Porque a inteligência artificial vai vir para facilitar a vida de todo mundo. O que hoje é um trabalho manual, amanhã não vai ser mais. Então, por exemplo, até já vi um vídeo, se não me engano, foi da Microsoft. Você coloca uma imagem lá que você quer criar o seu assunto, a sua apresentação da sua empresa, ou seja lá o que for. Você diz o tema, você pode até colocar um texto se você quiser. A inteligência artificial vai criar todos os slides da sua apresentação, vai adicionar imagens, vai adicionar os textos que você precisa para cada tópico. Tipo, isso já tá rolando. Cadê o designer? Cadê o trabalho do designer aí? Acabou, foi embora. Isso já tá rolando, na verdade, né? Já tá rolando. Tipo assim, porque a apresentação, né, é algo um pouco mais assim, vai ter uma parte criativa. Eu acho que ainda as pessoas são mais criativas, trabalham com isso, vão sair na frente, né? Eu fico pensando, que nem quando na live que a gente fez semana passada, até o próprio Márcio falou o seguinte: cara, quando surgiu a câmera fotográfica, todo mundo pensou que os artistas que estavam quadros iam morrer. Porque substituiu, o cara fotografava, né, pintava uma natureza, o cara fazer uma câmera, pum. Pra que eu precisar do artista que pinta o quadro? Agora eu te pergunto, quantos artistas hoje que pintam quadro conseguem vender sua arte? Aí eu não sei, no meu mercado. Agora eu te pergunto, quantos fotógrafos que fizeram o seu acervo fotográfico conseguem vender a sua arte como foto, depois do advento do banco de imagem, etc. É mais difícil, cada vez mais fica mais difícil, porque ou a inteligência artificial, porque é uma coisa nova agora, mas o mundo está sempre evoluindo para facilitar a vida de quem antes não tinha acesso às coisas. Então, sim, produção musical, a mesma coisa. Antigamente você tinha que ir para um estúdio grande, etc. Hoje em dia você pode fazer música até no seu smartphone. Então, o acesso à tecnologia trouxe muitas vantagens, popularizou o acesso, né? Fugiu a palavra em português, mas deixou mais fácil para todo mundo, e eu digo todo mundo mesmo, produzir conteúdo.
Isso significa que está produzindo conteúdo melhor? Questionável, mas está produzindo conteúdo. Agora, quando a gente tem muita gente produzindo conteúdo e muita gente achando aquilo suficiente já, será que o cara que cobra mais caro, será que o cara que tem a expertise, ele vai ter o diferencial de vender? Claro, vai ter sempre mercado para todo mundo, pelo menos nesse início. Mas cada vez mais a massa vai aceitar aquela coisa que é o chá com pão, aquela coisa mais simplesona, mais fácil de digerir para todo mundo. Porque fica no nosso subconsciente de que aquilo é o novo padrão. Quando você vê uma coisa muito diferenciada, aí você fala, esse cara é o famoso, é nunca que eu vou chegar nesse cara. Mas aí você chega na inteligência artificial e fala assim, olha, eu quero criar uma imagem de um cara na Indonésia, eu fiz uma série assim, por exemplo, eu posso até te mandar as fotos para você editar aí. Eu quero que a inteligência artificial crie uma foto no estilo Sebastião Salgado de um pescador na Indonésia. E é fantástico. Então, assim, até que ponto a gente vai estar também limitado à grande genialidade dos grandes mestres? Porque hoje são os fotógrafos, os pintores, os ilustradores. Amanhã vão ser os designers e etc. Sim, mas aí tem um pouquinho da referência também, né? Se Sebastião Salgado não fosse Sebastião Salgado, você não conseguia foto usando o nome dele como referência. Quem vai ser a próxima referência? A inteligência artificial? Não sei. Então, assim, fica nesse limbo, né? Claro, porque eu estou usando, Sebastião Salgado, vou criar uma arte estilo Tim Burton, mas a gente tem essas referências para poder ter uma bagagem para a inteligência criar. É porque isso é um material já tão conhecido na internet que a inteligência artificial pensa, eu vi isso na minha busca, né, para fazer o meu mapeamento, eu vi isso tantas vezes que isso deve ser relevante. Toda vez que alguém me pedir isso, eu vou dar a resposta parecida com o que eu já vi. Mas se amanhã eu produzir tanta coisa e todo mundo começar a falar, poxa, Daniel Farjão é muito bom, não sei o quê, talvez a inteligência artificial do futuro fale assim, no estilo Daniel Farjão. Reconheço. Mas não é porque eu fiquei famoso ou qualquer coisa do gênero, é porque tem um monte de coisa minha espalhada por aí e o robozinho foi lá e leu aquilo tudo. Assim como o robozinho vai hoje lá sem autorização, numa Shutterstock da vida, num banco de imagem da vida, e às vezes você pega o retorno do seu pedido do Midjourney, por exemplo, e você vê que tem uma marca d'água até, que era do Shutterstock, mas apareceu uma coisa deformada. Então, assim, é muito questionável, né? Entendi. É evolução, né? Tipo assim, o que vem por aí, num futuro que não é tão distante, né? Porque em semanas isso tudo vai mudando. Exato. Toda semana uma novidade. Às vezes fica até difícil de acompanhar. Bom demais. Daniel, acho que é isso. Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu quero que você fale mais uma vez suas redes. Faz um merchan, hein? Fala do merchan. Merchan. Então, galerinha, para você que está curioso para saber qual é o meu real estilo, já que vocês já viram alguma coisa lá no início, vocês podem ir lá no danielfarjon.com, que tem o portfólio. Se vocês quiserem aprender sobre Midjourney, tem um guia que eu preparei, que são mais de 240 páginas, que vocês podem aprender a, então, saber como pedir para a inteligência artificial para entregar o resultado que vocês querem para fazer a sua imagem para print on demand, ou não, só pelo prazer de você sentar lá, ter na sua paz de espírito e você criar coisas que estão na sua cabeça. De repente você vê aquilo aparecer, é muito legal também. Bom, vocês podem ir no canal da Foto, no youtube.com/canal da Foto, se vocês quiserem ver os meus vídeos sobre inteligência artificial, ou se você ainda quer aprender sobre fotografia, vai lá e também tem muito conteúdo sobre isso. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado pelo papo, foi super interessante falar sobre isso. É o primeiro de muitos, a gente pode marcar outros. Atualizou tal coisa, a gente vem aqui atualizar a galera, tá? Vambora. O convite está sempre aberto, a gente consegue estar sempre aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Quero agradecer, né, por ter me recebido, né? Cheguei através de você das redes sociais, mandar mensagem. A gente sabe que hoje em dia é difícil as pessoas até, às vezes, responderem, né?
O que esse cara tá mandando mensagem para mim aqui? Esse viking aqui. E foi super receptivo, né? A gente conversou, a gente marcou aqui e estamos aqui hoje trazendo esse conteúdo para a galera, tá? Muito bom. Você, lojista Montim, que ó, o Daniel já mostrou muito o que você pode fazer aí com inteligência artificial, você criar suas estampas e alavancar suas lojas, criar mockups e tudo mais, beleza? Nos vemos no próximo Montim Cash. Estarei aqui com outro convidado, nosso famoso Let's Print. Vamos nessa. Obrigado, Daniel. Boa, valeu.